Vangelo di Marco, capitolo 5, versetto 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Ci siamo? Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera dei molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita da quel male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti stringe intorno a te, che si stringe intorno a te, e dici: chi mi ha toccato? E li guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, le si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Solo la lettura è già una predicazione, vero? Só a leitura já é uma pregação. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo il Signore. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Signore, nel nome di Gesù Cristo, noi adesso siamo con il cuore pronti, Signore, per ascoltare, per pensare assieme, guidati dallo Spirito Santo, la tua parola, Signore. Signore, nel nome di Gesù Cristo, io mi sottometto a te ancora una volta, nelle mie debolezze, Signore, come un uomo, Signore, venduto al peccato, Signore. Con la grazia del Signore mi salgo su questa pedana per condividere la tua parola con la tua Chiesa, col tuo popolo. Aiutaci, Signore, e che sia una serata in cui possiamo imparare un po' di più delle tue cose, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen, fratelli. Eu immagino che tu hai già sentito una storia Eu imagino que vocês já ouviram uma história di un certo equilibrista de certo equilibrista che è stato sfidato a fare un passaggio di una montagna all'altra, que foi desafiado a fazer uma passagem de uma montanha a outra, camminando su una corda. caminhando sobre uma corda. Immagino che tu hai già sentito questa storia. Eu imagino que vocês já ouviram, até viram essa história. E lui ha fatto questa cosa bellissima Ele fez essa passagem, uma coisa muito bela, davanti agli occhi di una moltitudine. diante dos olhos de uma multidão. E dopo che lui è riuscito, ha ricevuto gli applausi. Depois que conseguiu fazer essa passagem, foi aplaudido por todos. E qualcuno gli ha chiesto di fare ancora, perché lui è stato veramente bravo. E alguns pediram para que ele fizesse novamente a travessia. E lui ha detto: ma tu ti fidi davvero che sono capace di rifare? E ele perguntou a esses: vocês acreditam que eu posso fazer novamente essa passagem? E qualcuno rispose: sì, ci crediamo, tu sei bravo. E alguém disse: não, cremos, você é muito bom nisso. E allora lui disse così: Então ele disse assim: allora portami qua un carrello, então me traz aqui um carrinho, tu ti siedi sopra il carrello, você vai sentar nesse carrinho io attraverso con te sul carrello. e eu vou fazer essa passagem com você nesse carrinho. E la persona si è tirata indietro subito. E a pessoa se arrependeu rapidamente. E ha detto: no, ma io non ho coraggio di fare sta E cosa. a pessoa disse: não, eu não tenho coragem de fazer isso. E lui disse: ma tu non ti fidi di me? E ele perguntou: mas você não confia em mim? E lui ha detto: sì, ma non ho coraggio di salire. Sim, eu confio em você, mas não tenho coragem de subir nesse carrinho. E lui rispose: allora tu non ti fidi davvero di me? Então essa pessoa falou para esse desafiante: não, você realmente não acredita em mim. È più o meno così la nostra fede. E é mais ou menos assim a nossa fé. A volte noi diciamo che crediamo in Dio. Às vezes nós dizemos que cremos em Deus, Amen. Che Dio è tutto il vero Dio potente. que Deus é um Deus poderoso, Ma se lui ci chiede di salire sul carrello, mas se ele te pedir para você subir naquele carrinho, noi scappiamo via. nós vamos embora. È vero o no? Verdade ou não, irmãos?
Dobbiamo riflettere sulla nostra, veramente la nostra fede, fratelli. Nós temos que refletir sobre a nossa fé, irmãos. Perché a volte noi pensiamo che fede Porque às vezes nós pensamos que fé è un tipo di magia che dobbiamo avere. é um tipo de magia que nós temos que ter. Un tipo di splendore del cielo che scende su di noi. É como se fosse um esplendor do céu que desceria sobre nós. E abbiamo ricevuto la fede. E assim recebemos a fé. No, la Bibbia dice che la fede è credere nella parola di Dio. Enquanto a Bíblia nos diz que não é assim. A fé é crer na palavra de Deus. E perché che io credo nella parola di Dio? E por que eu creio na palavra de Deus? Perché la parola è di Dio. Porque a palavra é de Deus. Amen. Amém, irmãos? Dio non prende nessuno in giro. Deus não faz de conta que fala a verdade para qualquer um de nós. Dio non è bugiardo. Deus não é mentiroso. Anzi, la Bibbia dice che lui è estremamente zeloso della sua propria parola. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Deus é extremamente zeloso pela sua palavra. Amen. Quindi quando Dio ti dice un qualcosa, Então, quando Deus nos diz alguma coisa, dobbiamo credere davvero su quello che dice lui. devemos crer que realmente aquilo é verdade. Amen. Pastore, ma io non provo niente dentro di me. Mas, pastor, eu não sinto nada dentro de mim. Ma la fede non è una sensazione. Mas creia, irmãos, a fé não é uma sensação. La fede è credere nella parola di un'altra persona. Fé é crer na palavra de uma outra pessoa. E perché che tu credi nella parola di quest'altra persona? E por que você crê na palavra dessa outra pessoa? In questo caso Dio. Neste caso, o Deus. Perché tu conosci il carattere di Dio. Porque nós conhecemos o caráter de Deus. È vero o no? Interessante fra noi. Interessante que entre nós, A volte succede così. às vezes acontece assim. Tu conosci una persona Você conhece uma pessoa e tu sai che quella persona è una persona di parola. e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de palavra. È vero o no? E quando succede qualcosa, E quando acontece alguma coisa, tu chiedi a quella persona di parola. você pergunta àquela pessoa de palavra. Perché tu sai che ti dirà la verità. Porque você sabe que ela vai te dizer a E verdade. tu sai che la parola che dirà è una parola vera. E você sabe o que ela falar para você é uma palavra de verdade. Perché tu conosci il suo carattere. Que você conhece o caráter dela. In Dio è lo stesso. E em Deus acontece a mesma coisa. La vera fede è che io credo nella sua parola A verdadeira fé é aquela que nós cremos na sua palavra, perché sappiamo chi è lui. porque nós sabemos quem é ele. Amen. Amém, irmãos? Un Dio sconosciuto Deus desconhecido non è credibile, não é credível. ma un Dio come il nostro, quando lo conosciamo, Mas o nosso Deus, aquele nosso Deus, como nós o conhecemos, allora lui è degno della nostra fiducia perché lui è geloso della sua parola. então ele é digno da nossa confiança porque ele é zeloso pela sua palavra. Amen, fratelli. Questo brano che abbiamo letto Este texto que nós lemos è tanto é interessante muito interessante, perché la storia non parte di questa donna. porque a história não começa com essa mulher. La storia parte dalla figlia di Jairo, A história começa com a filha de Jairo, che era questo qua il capo di una sinagoga, que era o chefe de uma sinagoga, una specie di chiesa degli ebrei. uma espécie de igreja dos hebreus. Amen. E la sua figlia era malata, E a sua filha estava doente, stava per morire. estava para morrer. Una ragazzina da 12 anni. Uma menina de 12 anos, E lui chiede a Gesù di guarirla. e ele pede a Jesus para que a curasse. E Gesù si fa strada per andare a casa di Jairo. E Jesus caminha muito para ir até a casa de Jairo. Ma mentre faceva strada, Mas enquanto caminhava, salta fuori questa storia qua. começa essa história dessa mulher. Lei guarda che Gesù passava Ela vê que Jesus estava passando e fatalità lei aveva una curiosità interessante. e ela tinha uma curiosidade interessante. Perché mentre la figlia di Jairo aveva 12 anni Porque enquanto a filha de Jairo tinha 12 anos e era malata, e ela estava doente, stava per morire, estava para morrer, questa donna subiva di un problema, essa mulher também sofria de um problema, una emorragia da 12 anni. uma hemorragia que ela já tinha há 12 anos. Interessante come che Dio comanda la storia. Interessante como Deus arma a história. Amen. Non è bello? Una ragazzina che sta per morire è una ragazzina da 12 anni Uma menina que estava para morrer, que tinha 12 anos, e una donna che interrompe Gesù che subiva di una emorragia da 12 e anni. uma mulher que procura Jesus que sofria de uma doença já há 12 anos. Allora noi abbiamo qua un contrasto interessante. Então temos aqui um contraste muito interessante.
Perché mentre Jairo era il capo della sinagoga, Porque enquanto Jairo é o chefe da sinagoga, sicuramente era ricco, seguramente era muito rico, era a posto con le finanze, estava bem na vida, ma lui non riesce con i suoi soldi a guarire la sua figlia. mas com todo o dinheiro que tinha, não conseguia fazer a cura da sua filha. Amen. Mi seguite, sì o no? Estão seguindo, irmãos? Invece questa donna, E pelo contrário, essa mulher, la Bibbia dice che lei prima era una donna. primeiro a Bíblia nos diz que ela era uma mulher. In una società maschilista come quella, Uma cidade Uma sociedade. masculina como aquela, non accettavano donna come gente. que não aceitava mulher como pessoa. Questa donna, oltre a questo, ha speso tutto ciò che possedeva, i suoi averi. Essa mulher despendeu todo o dinheiro, o poder que ela tinha. È stata sfruttata dai medici. Ela passou por vários médicos, foi consultada por vários médicos, foi enganada. Amen. Amém. Vedi che questa storia è vecchia, non è di oggi che succede queste Veja que isso cose. não é uma coisa que acontece só nos nossos dias. Amen. Al punto che lei si divenne povera, Até o ponto que ela se torna pobre. ma lei ascolta che Gesù guarisce le persone. Mas ela escutou que Jesus curava as pessoas. Amen. E succede una cosa E interessante, acontece uma coisa interessante. che la Bibbia dice così, A Bíblia nos diz assim, che lei ragiona fra sé. que ela raciocina com ela mesma. Se io soltanto toccare il lembo dei suoi vestiti, Que se eu apenas tocar a orla dos seus vestidos, sarò guarita. serei curada. E Gesù sta camminando verso la casa di Jairo. E Jesus estava caminhando para a casa de Jairo. E la folla lo stringeva. E a multidão o apertava. Amen. All'improvviso allora viene questa donna. Então de repente chega essa mulher. Interessante che devo aggiungere qua. Interessante que eu vou acrescentar agora. Il fatto che lei aveva questa emorragia, O fato dela possuir essa hemorragia, lei si diventava impura per la società, cerimonialmente. ela estava impura, se tornou impura pela sociedade daquela época. Amen. Lei aveva una perdita costante. Ela viu uma perda de sangue constante. Non era un ciclo come delle donne, era una perdita di sangue costante. Não era um ciclo menstrual como as mulheres têm normalmente. Ma lei, nonostante a questo, Mas apesar disso tudo, lei ragiona nel suo cuore. ela pensa no seu coração. Se io soltanto toccare i suoi vestiti, Se eu apenas tocar nos seus vestidos, sarò salvata. serei curada. Amen. E lei parte, E ela vai. tocca Gesù. Ela toca Jesus, Oh, scusa, tocca il lembo dei suoi vestiti. ela toca a orla do seu vestido. E la Bibbia dice che esce una potenza di Gesù. E a Bíblia nos diz que sai um poder de Jesus. E la sua malattia si è guarita subito. E a sua doença é curada imediatamente. Gesù si volta ai suoi discepoli, lo sappiamo, Jesus volta-se aos seus discípulos e fa quella domanda che sembra domanda da stupido. e faz aquela pergunta que não dá para entender. Chi mi ha toccato? Quem me tocou? E i ragazzi dicono, Signore, E os discípulos disseram, Senhor, strano chiedere una roba del genere, estranho uma pergunta como essa. perché la folla ti stringe Porque a multidão toda está te apertando. e tu dici chi mi ha toccato? E o Senhor pergunta, quem me tocou? E lui ha detto sì, E ele diz, sim, perché mi sono reso conto porque eu percebi che da me è uscita potenza. que de mim saiu o poder. Qualcuno mi ha toccato in un modo diverso. Alguém me tocou de uma forma diferente. Alleluia. E è qua che io voglio parlare con te, E é fratello. sobre isso que eu quero falar com vocês, irmãos. La fede che porta alla guarigione. A fé que traz a cura. E l'invito del Signore oggi per me e per te E é um convite do Senhor para mim e para você. è che tu abbia una É fede que você tenha uma fé che ti faccia salire sul carrello di Dio. que faça você subir no carrinho de Deus. Amen. Amém? Alleluia. E che fede è questa? E que fé é esta? Io voglio dirti almeno alcune cose E stasera. eu quero dizer algumas coisas essa noite. La prima cosa che io imparo di questo brano, A primeira coisa que eu aprendo com esse texto. la fede che ci porta alla guarigione A fé que te traz cura. è la fede sprovveduta di dubbi. Aquela fé desprovida de dúvida. Amen. 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 Una delle cose che Gesù sempre sgridava ai suoi seguaci Uma coisa que Jesus sempre repreendia nos seus seguidores è quando loro dubitavano di lui. é quando eles duvidavam dele. Amen. Quanti di noi, fratelli, a volte siamo così? Quantas vezes, irmão, nós somos assim? Non possiamo godere le cose di Dio soltanto perché ci sbattiamo nel dubbio.
Não podemos desfrutar das coisas de Deus porque temos dúvidas. La vera fede deve cacciare via il dubbio del tuo A cuore. verdadeira fé deve expulsar a dúvida do nosso Devi coração. credere senza dubitare. Temos que crer sem duvidar. Amen. Amém, irmãos? Alleluia. Gesù ha detto: se tu hai fede, Jesus disse, se você tiver fé, come un grano, un semi di senape, como uma semente de mostarda, tu puoi dire a questo monte: você poderá dizer a este monte, spostati di là, vá para lá, e lui ti obbederà. e o monte te obedecerá. Amen. Alleluia. La fede senza dubbio. É uma fé sem dúvida. Il dubbio sempre ci distrugge, fratelli, nella nostra fede. A dúvida destrói a nossa fé, irmãos. Ti ricordi, io ho detto già sta cosa qua? Eu já disse isso aqui antes. Você se Ti lembra? ricordi quando Pietro camminava sulle acque? Pois lembra-se quando Pedro caminhava sobre as águas? Nella storia di Gesù? Naquela história de Jesus? Vi ricordate cosa è successo? Pois lembra-se do que aconteceu? Lui comincia a camminare, Pedro começa a caminhar, dopo comincia a guardare in destra e sinistra, depois ele começa a olhar para os lados, à direita e à esquerda. la paura riempie il suo cuore, O medo toma o seu coração, il dubbio entra nel suo a cuore dúvida entra no seu coração e la fede va via. e a fé vai embora. In nome di Gesù in questa sera, Em nome de Jesus, essa noite, irmãos, io sgrido il dubbio del tuo cuore. eu repreendo a dúvida do seu coração. Io voglio dirti di un Dio che tu puoi fidare nella sua Quer dizer, de um parola. Deus que você pode confiar na sua palavra. Amen. Amém? Perché Dio vuole dare il meglio suo per te. Porque Deus quer dar o seu melhor para você. Amen. Interessante Interessante, irmãos, in questa donna esta mulher, che lei fa una cosa diversa. que ela faz uma coisa diferente. La sua fede A sua fé è un po' mescolata con superstizione. é um pouco misturada com superstição. È vero o no? Verdade ou não, irmãos? Toccare il lembo del vestito Tocar na orla do vestido de Jesus sembra una roba strana, no? parece uma coisa meio estranha. Forse se lei dicesse così: Talvez ela dissesse assim: se io pregherò tanto davanti a lui, se eu orarei tanto diante dele, se magari mi piego e gli faccio una bellissima adorazione, se eu ajoelho e faço diante dele uma belíssima adoração, magari lui mi benedirà. talvez ele me abençoe. Ma lei non ragiona così. Mas ela não pensa assim. Lei fa un ragionamento, tra virgolette, un po' superstizioso. Ela faz um raciocínio um pouco supersticioso. Ma quello che Dio sta guardando non è la superstizione, Dio sta guardando la sincerità del cuore. Mas o que Deus está olhando naquele momento não é a superstição, é a sinceridade do coração dela. Amen. La fede è questa cosa semplice che spunta nel nostro cuore. E a fé é uma coisa simples, aquilo que impulsiona o nosso coração. Amen, fratelli. Alleluia. Amém. Perciò che la fede in Dio non è limitata a queste quattro pareti. Por isso que a fé em Deus não está limitada por essas quatro paredes. In questi miei anni di vita ho già trovato tante persone che non sono state in chiesa Nesses meus anos de vida, eu já encontrei tantas pessoas que não estavam na igreja, e hanno avuto una fede tremenda davanti a Dio, tiveram uma fé tremenda diante de che Deus. neanche i credenti battezzati ne avevano. Que talvez crentes não tiveram. Amen. Amém, irmãos? Togli il dubbio del tuo Então cuore tire a dúvida do seu coração e credi del tuo modo. e creia do seu modo. Amen. Puoi dire gloria a Dio per questo? Pode dizer glória a Deus, irmãos. A volte le persone dicono così: pastore, Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, ho visto una persona eu vi uma pessoa che ha preso un bicchiere d'acqua, que pegou um copo d'água, ha fatto una preghiera, fez uma oração, ha bevuto quel bicchiere d'acqua, bebeu aquele copo d'água è stato guarito. e foi curada. Pastore, tu ci credi a questa cosa? Pastor, o senhor crê nisso? Io ci credo perché non conosco la fede del cuore. E eu digo, creio porque eu não conheço a fé do coração daquela pessoa. Questa signora qua ha detto: se io tocco nel lembo del vestito. Essa mulher mesmo disse: se eu tocar nas orlas do vestido de Jesus. Amen. Qual è il senso che c'è questo? Qual o sentido que tem isso? Amen, fratello. Amém, irmãos? Allora no dubitare quando Dio ti chiede delle cose. Então não duvide quando Deus te pedir alguma coisa. Ti ricordi quell'altro ragazzo che era cieco? Lembra daquele outro rapaz que era cego? Che la Bibbia dice che Gesù sputò in terra, Que a Bíblia nos diz que Jesus cuspiu na terra, ha fatto un po' di fango, fez um pouco de lama, un po' di cose schifose, devo dire, uma no? coisa meio nojenta, Non è diria. una cosa piacevole, vero o Uma no? coisa agradável. Ah, li ha passato sugli occhi Passou nos olhos daquele rapaz e li ha mandato a lavare sulla e mandou vasca que di lavasse Siloè. os olhos nos seus olhos. Amen. Amém? Non sembra strano? Não parece estranho, irmãos? Magari questo ragazzo poteva dire così: Talvez esse rapaz pudesse ser assim. basterebbe Gesù dire qualcosa. Bastaria Jesus dizer alguma coisa. È vero o no? É verdade ou não? Sii guarito e basta. Seja curado e pronto. Ma Dio sa usare le sue metodologie. Mas Deus sabe usar os seus métodos. Amen. Amém,
Amém, irmãos? Quindi se Dio ti chiede delle cose per attivare la tua fede Então, se Deus te pedir alguma coisa para promover a sua fé e cacciare via il dubbio del tuo cuore, e expulsar a dúvida do seu coração, crede a quello che dice il Signore. creia no que fala Jesus. Io vi lascio una frase di un poeta che conoscete bene, Vou deixar uma frase aqui de um poeta que vocês conhecem muito bem, William Shakespeare. William Shakespeare. Amen. Lui ha detto una frase interessante, lui ha detto così: Ele disse nostri uma frase dubbi Nossas dúvidas sono traditori nos traem e ci fanno perdere ciò che potevamo guadagnare e nos faz perder aquilo que poderíamos ganhar, soltanto per la paura di rischiare. apenas pelo medo de nos arriscarmos. Quante volte noi non viviamo la pienezza di Dio Quantas vezes nós vivemos a plenitude de Deus, perché il dubbio ci blocca porque a dúvida nos bloqueia e ci fa perdere ciò che potevamo guadagnare. e nos faz perder aquilo que poderíamos ganhar. Amen. Amém, irmãos? Siete con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? Possiamo andare avanti? Podemos ir para frente? Amen. Amém? La fede che porta alla guarigione. A fé que nos traz a cura, Alleluia, è quello che Dio vuole da te stasera. aquilo que Deus quer de você essa noite. Seconda cosa che io imparo in questo brano, Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, che noi abbiamo bisogno di una fede que nós temos necessidade de uma fé che supera gli ostacoli. que supera os obstáculos. Amen, fratelli. Amém? Alleluia. Che rompe con gli ostacoli. Que rompe com os nossos obstáculos que nós Questa criamos. donna poteva rimanere nel suo angoletto. Essa mulher poderia ficar no seu canto, È vero o no? Aspettare la morte. poderia esperar pela morte. I soldi aveva già speso cercando di guarirsi. O dinheiro que ela tinha já tinha gastado tudo buscando a cura, Ma lei decide di cambiare. mas ela decide mudar. Ci sono delle cose che ci sta a noi fare, ragazzi. Tem coisas que só nós podemos fazer, irmãos. Amen. Questo amen niente. Amen o no amen? Amém, irmão? Ci sono delle cose Há coisas, irmãos, per quanto riguarda alla guarigione que nos diz respeito, nos respeita a cura e la nostra propria vita e a nossa própria vida, che ci sta a noi decidere. que só nós podemos decidir. Gesù non conosceva questa donna, tra l'altro. Jesus não conhecia essa mulher, Come Dio sapeva magari chi era lei. apesar de Deus saber quem ela era. Ma Gesù come uomo lì era una donna, lui era sconosciuta. Mas Jesus, como homem, naquele momento, era uma desconhecida para ele. E lei viene e tocca il lembo del suo vestito. E ela vem e toca a orla do seu vestido. Ma lei prima cosa che fa è rompere con il suo proprio paradigma, con la sua propria idea. Mas ela, a primeira coisa que faz é sair fora da sua própria ideia. Amen, fratelli. Perché, pastore? Vedi cosa succede? Veja o que acontece, irmãos. Lei decide di cambiare la sua propria vita. Ela decide mudar a sua própria vida. O io rimango qua Ou eu permaneço aqui con la mia malattia. com a minha doença. Ci sono persone che sono proprietarie di malattia, no? Tem pessoas que assumem a propriedade da sua doença. Va bene? Io ho un male di testa. Eu tenho uma dor de cabeça. Questa mia schiena con questo dolore, questo male di schiena non è tuo. Caccia via sta roba. Essa dor nas minhas costas não é tua, expulsa isso, irmão. Amen. E lei poteva pensare così, rimango qua, Ela podia pensar assim, vou permanecer aqui, o io rompo con queste difficoltà ou eu acabo com essa dificuldade e ci arrivo fino a lui. e chego até ele. Amen. Non è che qualcuna collega, sorella è venuta da lei Não é que alguma amiga dela tenha chegado nela e ha detto così, dai, ce la puoi fare. e disse, não, vamos lá que você pode fazer. No, lei ha ragionato da sola. Não, ela pensou isso sozinha. O io rimango qua, Ou eu permaneço aqui, o io ci provo, ou eu tento. rischio, Vou me arriscar. non ho niente da perdere. Não tenho nada a perder. La vera fede è così, A verdadeira fé é assim. è vero o no? La vera fede è quando tu non hai niente da perdere. A verdadeira fé é quando nós não temos mais nada a perder. Interessante quando noi abbiamo qualche tipo di confronto. É interessante quando nós temos algum tipo de luta. Vi do un esempio, se tu hai un colloquio di lavoro, Vou dar um exemplo. Você tem lá uma entrevista de trabalho. è vero o no? Tu sei lì teso, no? Você está ali nervoso. Ah, come sarà? Como será essa entrevista? Cosa mi diranno? O que me dirão? Signore, dammi saggezza per Senhor, rispondere. me dê sabedoria para responder. Ci sono quelle che si tirano indietro per la paura, per la... Aqueles que querem desistir de medo. Io sempre dico così, E eu sempre digo assim. intanto il no tu ce l'hai già. Giusto o no? Escusa? Il no tu ce l'hai già. O não você já tem. È vero o no? Devi ragionare sempre così. Então pensa assim, o não eu já tenho. Signore, aiutami per ricevere il sì. Me ajuda a receber um sim. Perché alcuni dicono, ma se mi diranno di no. Alguns dizem assim, mas se me disserem não? No, il no tu ce l'hai già. Não, o não já é teu.
Rilassati con il tuo no. Relaxa com o teu não e vai. Chiedi al Signore che Lui possa mi dire sì al posto di Peça ao Senhor que lavoro. alguém possa me dizer sim. Potete capire quello che intendo? Pode entender, irmão? Ci sono delle cose che ci sta a noi fare, carissimi. Tem coisas que só nós podemos fazer, irmãos. La fede è così. A fé é assim. Tu devi rompere con te stesso. Você deve romper com você mesmo, Amen. Con le tue proprie idee. com as suas próprias ideias. Questa ragazza ha detto io vado fino a lui. A mulher disse: eu vou até ele. Intanto soldi non ne ho più. Dinheiro não tenho mais. Sono diventata povera. Me tornei pobre. Massimo che può succedere, O máximo que pode acontecer, io vado a toccare nel lembo del suo eu vou vestito tocar na orla do seu vestido e vado avanti malata. e continuo doente. Però ci provo. Mas vou tentar. Rischio. Vou me arriscar. Amen. Amém, irmãos? La fede ci fa rischiare, A fé fratello. nos faz arriscar, irmãos. Amen. Fede che ti fa rimanere fermo A fé que te deixa parado non è fede. não é fé. Fede ci spinge a azione. Fé nos impulsiona a ação. Alleluia. Amen. Amém, irmãos? E come dici con la frase, la fede ci fa credere all'incredibile. É como aquela frase, que a fé nos faz crer no incrível. Vedere le cose invisibili Ver as coisas invisíveis e fare le cose e impossibili. fazer as coisas impossíveis. Questa è la vera fede. Essa é a verdadeira fé. Alleluia. In ogni esempio nella Bibbia, E em cada exemplo da Bíblia, sempre che Gesù parlava di fede, sempre Jesus falava de fé. non parlava di una fede statica, ferma. Não falava de uma fé parada. Ah, io sono qui seduto tranquillo in fede. Eu vou ficar aqui sentado com a minha fé. Non esiste sta roba qua, ragazzi. Na Bíblia não tem esse tipo de palavra, irmãos. La fede ti dà una spinta per la A fé vita. nos impulsiona a fazer alguma coisa. na vida. Amen. La fede ti fa salire sul carrello di Dio. A fé nos faz subir naquele carrinho. Perché tu ti fidi di Lui. Porque você confia nele. Alleluia. Benedetto sia il nome del Signore in Bendito seja o eterno. nome do Senhor. irmãos. Ci sono tante persone Existem tantas pessoas che stanno vicino a Gesù, que estão do lado de Jesus, ma non lo toccano. mas não conseguem tocá-lo. Tu ti rendi conto quante persone erano accanto a Gesù? Vocês perceberam quantas pessoas tinham ao lado de Jesus? La Bibbia dice che la folla lo stringeva. A Bíblia nos fala que aquela multidão o apertava. Perché che tutti quelli che toccavano Gesù non usciva niente? Por que aquelas pessoas que tocavam Jesus não acontecia nada? È vero o no? Verdade ou não? Poteva essere così. Unzione dappertutto. Poderia ser uma unção para todos. È vero o no? Quella folla lo stringeva. Quando toccava in lui era battezzato con lo Spirito Santo, guarito. Todos tocavam Jesus, porém nada acontecia. È vero? Invece cosa succedeva? Pelo contrário, com essa mulher o que aconteceu? Non è successo nulla con quella folla. Com aquela multidão não acontecia nada. Fino a che arriva questa donna. Até que chega essa mulher. E arriva in un modo diverso. E chega de uma forma diferente. Viene con fede che si rischia. Vem com uma fé que ela estava se arriscando. Amen. E lei ha detto, buon, il no io ce l'ho. E ela disse: bom, um não eu já tenho. Ci provo. Vou tentar. Rompo con il preconcetto sociale. Vou romper com os preconceitos sociais. Cercherò di fare un modo perché di entrare in mezzo a quella moltitudine. Vou tentar fazer uma maneira para entrar no meio daquela multidão. Non sarà mica facile, Não será uma coisa fácil, ma io vado avanti. mas eu vou para frente. E quando lei colpisce il lembo del vestito di Gesù, E quando ela toca na hora do vestido de Jesus, esce potenza. sai poder. Amen. Amém, irmãos? Quante persone stanno vicino a Gesù, Quantas pessoas estão ao lado de Jesus, ma non lo toccano con fede. mas não o tocam com fé. Non basta frequentare la chiesa. Não basta vir à igreja, irmão. Questo è stare vicino a Gesù. Isso é estar vizinho de Jesus. Gesù non vuole soltanto persone come la folla aveva, Jesus não quer apenas pessoas como tinha naquela multidão. persone che soltanto lo seguivano e lo stringeva. Pessoas que só apertavam e o seguiam. Gesù vuole persone che hanno fede, che lo colpisce, lo tocca e riceve la sua benedizione. Jesus quer pessoas que tocam com fé e recebem a sua unção. Alleluia. Ti lascio una terza cosa qua e io finisco. Deixar uma terceira coisa, irmãos. Abbiate pazienza con me. Tenham paciência comigo, irmãos. No, devo chiudere. Con questo amen può chiudere, pastore. 2 minuti e chiudo. Noi abbiamo bisogno di una fede che attiva la potenza di Dio. Nós temos que ter uma fé que promove a ação de Deus, o Amen. poder de Deus. Amen.
Interessante che Gesù prova la sensazione. Interessante que Jesus sente aquela sensação. Se c'è una cosa che colpisce il cuore di Dio è quando noi abbiamo fede, Se fratelli. tem uma coisa que toca o coração de Deus é quando nós temos fé. Una parola così piccola, fede. Uma palavra tão pequena, fé. Per i brasiliani è ancora più piccola, fé. Para os brasileiros é ainda menor, Ma talmente decisiva per la nostra spiritualità. mas totalmente decisiva para a nossa espiritualidade. Perché dice così che lei colpisce a Gesù. Porque diz assim, quando ele tocou Jesus, Lei ha attivata la potenza di Dio. ela ativou, promoveu o poder de Deus. A volte noi pensiamo che Dio Às vezes nós pensamos que Deus e la sua potenza e o seu poder è come una pila é como uma pilha, con l'energia condensata. com aquela energia contida ali dentro. È vero o no? A volte pensiamo che dobbiamo fare un sforzo tremendo per ricevere qualcosa. E nós temos que fazer um esforço tremendo para receber alguma coisa. Invece questa donna fa una cosa incredibile. Pelo contrário, essa mulher faz uma coisa incrível. Ela pensa con se stessa, c'è qualcosa in lui che può cambiare la mia vita. Ela pensou, ele tem alguma coisa, ela pensou com ela mesma, ele tem alguma coisa que pode mudar minha vida. E quando lei tocca Gesù, E quando ela toca Jesus, si vede che l'energia di Gesù non è statica e ferma. se vê que aquela energia de Jesus não é estática, não é parada. È una potenza viva e attiva. É um poder vivo. Sai cosa vuol dire Sabe o questo? que eu quero dizer com isso? Che se anche oggi, se tu hai fede come questa donna, Se você ainda hoje tiver uma fé como aquela mulher, la stessa potenza può essere liberata nella tua o vita. mesmo poder pode ser liberado na vida Questa de non è una vocês. storia da raccontare, Essa não é uma história só para contar. è una storia da vivere. É uma história para se viver. Dio vuole darti la guarigione. Deus quer te dar a cura. Non lo so dov'è che tu hai bisogno di guarigione. Não sei onde você precisa de cura. Può essere guarigione fisica, Pode ser uma cura física, spirituale, Spiritual. emotiva, Emotiva. sentimentale. Sentimental. Non lo so cos'è che Eu não ti ha sei- colpito, Eu não sei onde é, eu não sei o que te atingiu. ma una cosa io so. Mas uma coisa eu sei. Ha una potenza che può essere liberata sulla tua Há um vita. poder que pode ser liberado na sua vida. La potenza di Dio non è condensata dentro di una pila. O poder de Deus está contido dentro de uma pilha. Dio è vivo e attivo e la sua potenza è disponibile a me e a Deus te. é vivo e ativo e o seu poder é disponível para nós. Alleluia! Amém, irmãos? Efesini capitolo 3 versetto 20 dice una cosa interessante. Efésios 3, versículo 20 diz assim: Colui che può, com aquele que pode, mediante la sua potenza, mediante o seu poder, che opera in noi. que opera em nós. Aspetta, Espera um minuto. questa potenza dove è che opera? Aonde esse poder opera? Nel cielo, pastore, Nos céus, pastor. con gli angeli, Com os anjos. con la gloria. Com a glória. La sua potenza O seu poder che opera in noi que opera em nós può fare infinitamente di più pode fazer infinitamente mais di ciò che domandiamo daquilo que pedimos o pensiamo. ou pensamos. Te le baka mashurianlais. Siete arrivati o no? La sua potenza O seu poder che opera in noi que opera em nós per fare infinitamente di più para fazer infinitamente mais di ciò che domandiamo oppure pensiamo. daquilo que pedimos ou pensamos. Ha una potenza dentro di te. Tem um poder dentro de você. Sa una cosa stupenda adesso? Sabe uma coisa maravilhosa agora? Che questa donna, Que essa mulher, alleluia, lei ha toccato il lembo del vestito di Gesù. ela tocou na orla do vestido de Jesus. Ma adesso io sto parlando che ha una potenza che adesso è stata data a te e vive in te. Mas agora só falando de um poder que foi dado a você e vive em você. Questa potenza che ha guarito quella donna, Aquele poder que curou aquela mulher. adesso è una potenza che vive dentro di te. Agora é um poder que existe dentro de nós. Questa potenza si chiama potenza dello Spirito Santo. E esse poder se chama poder do Espírito Santo. Perciò che Paolo scrisse così: Por isso que Paulo escreveu assim: colui che mediante la sua potenza opera in noi aquele que mediante seu poder opera em nós può fare infinitamente di più pode fazer infinitamente mais da ciò che domandiamo. daquilo que pedimos. Dio fa sempre di più Deus sempre faz a mais da quello che tu chiedi, da quello che tu pensi. daquilo que nós pedimos. Dio fa sempre di più, Deus faz sempre mais, ma la potenza opera in te. mas o poder opera em nós.
Alleluia. Non è nel cielo, Não é dos céus. non è nello spazio, Não é do espaço. non è nel tuo vicino, Não é do seu vizinho. è in te la É em potenza di você Dio. o poder de Deus. Alleluia. Amém, irmãos? Guarigione. Cura. Dio sta chiedendo che tu abbi fede che ti porta una guarigione. Deus está pedindo que você tenha fé na sua cura. Io voglio dirti una cosa stasera. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, irmãos. E è un'altra storia. É uma outra história agora. Se tu non hai capito niente, almeno la storia ti ricorderai. Se você não entendeu nada, pelo menos essa história você vai lembrar. Ma io so che tu conosci questa storia di quel ragazzo Mas eu sei que você conhece a história de um rapaz che stava facendo l'alpinista, que era um alpinista. stava salendo sulla montagna, Estava facendo, subindo uma montanha. scalando, come si dice? Inferiata. Ecco, bravo. Estava escalando a montanha. Esatto, bravo. Non rende difficile la vita di Douglas neanche la mia. Bravo, vai. Grazie della traduzione. E all'improvviso è successo un incidente E de repente aconteceu um acidente e lui è cascato con la corda. e ele ficou pendurado numa corda. In quel momento lì si è diventato buio, E de repente ficou escuro. aspettava soccorso, non è venuto, Ele esperava socorro, mas não veio ninguém. e lui ha fatto una preghiera E ele orou: e ha detto: Signore, Senhor, salvami di questo. me salva desse momento. E una voce gli ha detto così: E uma voz disse assim a ele: taglia la corda. corte a corda. Taglia la corda. Corte a corda. Risultato della storia: Resultado da história, irmão. questo ragazzo è morto ghiacciato dal freddo Ele morreu congelado pelo frio, a 2 metri dal suolo. a 2 metros do solo. Se lui avesse avuto fede, Se ele tivesse fé aveva tagliato la e corda tivesse cortado a corda, e si era salvato. ele teria sido salvo. Avete capito? Entenderam? E se Dio ti chiede oggi di tagliare la corda, E se Deus te pedir hoje para você cortar a corda, hai fede per tagliare? você tem fé para cortar? Sì, Signore, non era questo tipo di soccorso che volevo. Sim, não era esse tipo de socorro que eu queria, pastor. Non è così che si ragiona con la fede. Não é uma coisa que se raciocina com a fé. La fede è qualcosa che ci butta. A fé é alguma coisa que nos joga. Amen. Amen. Un filosofo ha detto una frase così: Um filósofo disse uma frase: la fede è saltare nel buio. a fé é saltar no escuro. Io non sono d'accordo, la fede è saltare sulla parola di Dio. E eu penso diferente. A fé é saltar na palavra de Deus. Amen. È comportarsi basato sulla sua parola. É se comportar baseado na palavra de Deus. È come ha fatto Pietro, É como Pedro fez. che una notte non aveva preso nessun pesce nella sua Que pesca. naquela noite ele não tinha pego nenhum peixe na sua pesca. Ascolta Gesù al mattino mentre puliva e sistemava le rete. Escuta Jesus enquanto estava limpando as suas redes pela madrugada. Amen. All'improvviso Gesù rivolge la parola a Pietro e dice così: E de repente Jesus fala com ele e diz assim: Pietro torna al lago Pedro, volte para o lago e getta la rete. e jogue as redes. Strano, no? Estranho, né? Chiedere questo, se Gesù chiedesse a me, io sono un po' stupido, non capisco niente, potrei tornare. Se Jesus pedisse isso a mim, como eu não entendo de pesca, eu faria isso e retornaria. Ma chiedere a Pietro, Mas pedir isso a Pedro, un pescatore um pescador, bravissimo, muito bom, strano, no? meio estranho. Se c'è un qualcuno che capiva di pesca era lui. Se tem alguém que entendia de pescaria, era ele. Ma guarda la risposta di Pietro: Mas veja a resposta de Pedro: Signore, abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Senhor, nós pescamos por toda a noite e não pegamos nada. Ma secondo la tua parola, Mas segundo a tua palavra, e perché stai dicendo tu, e porque o Senhor está dizendo, getterò le rete. jogarei as redes. Hai capito cos'è fede? Entendeu o que é fé, irmãos? Amen. Amém? Ah, pastore, ma io che sono bravo, io che capisco di questa cosa, non Dio. Mas pastor, sou eu que entendo essas coisas, não Deus. È sempre così che cerchiamo di ragionare con E é Dio. sempre assim o nosso raciocínio. Pietro rispose: Signore, Pedro respondeu: Senhor, io capisco di pesca eu entendo de pesca. e secondo la mia esperienza professionista, E segundo a minha experiência profissional, impossibile, seria impossível isso. perché non abbiamo preso nulla tutta la notte. Porque durante toda a noite não pegamos nada. Ma perché stai dicendo tu, Mas porque o Senhor está dizendo, secondo la tua parola, segundo a tua palavra, io getterò la rete. eu jogarei as redes. Mettiti in piedi. Coloque-se em pé, irmãos.